A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2024 e vamos estudar hoje a lição referente ao domingo 21 de abril. O tema do trimestre é a carreira que nos está proposta, falando sobre o caminho da salvação, da santidade e perseverança para chegar ao céu. A escola dominical de hoje é a escola de número 3 deste segundo trimestre. O céu é o destino do cristão. E para tanto nós vamos ler dois textos bíblicos. Filipenses 3, 13 a 21, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa, de outra maneira também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E o texto que está lá em Apocalipse 21, de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a bênção sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos da Tua graça. Pelo amor do Teu Filho, Senhor, nos abre o coração para entendermos as Tuas Escrituras Sagradas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo sobre o céu é uma coisa tremendamente espiritual, que só pode ser entendida pela fé. Lá em 1 Coríntios 2:14, o apóstolo Paulo
ele nos diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o apóstolo Paulo está trazendo para nós é que só pelo Espírito de Deus nós entendemos e discernimos essas coisas espirituais. Então, o homem natural, ele não crê no céu, não crê no inferno, não crê no julgamento de Deus, não tem nada orientado pela palavra de Deus, porque é uma pessoa natural. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar nesta lição de hoje é se você é uma pessoa espiritual ou você é uma pessoa natural. Você crê no céu como morada de Deus, como morada dos salvos no Senhor, ou não crê nisso? De qualquer forma, fique até o fim desta lição, para que Deus possa falar ao seu coração pela sua palavra. Jesus disse lá, Mateus 11, 25 e 26, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então, são palavras poderosas de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, você viverá. Nunca morrerá, terá vida eterna. A primeira parte da nossa lição vai falar do céu como alvo de todo cristão. Então, é uma pergunta também que devemos fazer como cristãos. Nós pensamos no céu ou o nosso coração está sempre voltado para as preocupações deste mundo? O cristão, ele tem um alvo. O alvo do cristão é vencer as tribulações da vida, guardando a palavra de Deus no seu coração, para que um dia possa morar eternamente com Deus. Então, embora viva nesse mundo e tenha muitas restrições, segundo a natureza deste mundo que vivemos, o coração do cristão está voltado para as coisas de Deus. E quando as coisas parecem difíceis aqui na terra, o cristão levanta os seus olhos para o céu e ali renova suas esperanças. A Bíblia definiu o céu muito bem. No Antigo Testamento há 419 referências sobre o céu. No Novo Testamento temos 280 referências sobre o céu. Jesus disse lá em Mateus 3:3, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então nós vemos que a Bíblia, nessas referências todas, ela fala sobre o céu atmosférico, fala sobre o universo e fala sobre a morada de Deus. A lição de hoje, o céu que vamos falar hoje, não é esse céu atmosférico, não vamos falar sobre a temperatura, o tempo,
se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Não vamos falar sobre o universo, da sua grandeza, da sua criação, do seu surgimento. Não, o assunto de hoje é o céu como morada de Deus. E a lição de hoje nos leva a pensar nessas coisas. Lá em Mateus 7, 11 a 21, Jesus disse assim: se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, Deus está no céu, é morada de Deus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, Jesus esclarece, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, porque o que vemos é muitos religiosos que falam, eu creio em Deus, usam símbolos religiosos, tatuagem, banner no carro. Mas Jesus falou assim, olha, a coisa é no coração. Você está fazendo a vontade do meu Pai? Se você está vivendo de acordo com os princípios que a Bíblia Sagrada nos esclarece e está procurando andar em separação de vida, ou seja, ter uma vida separada para Deus, então essas perguntas têm que estar permeando o coração daquele que diz que é cristão. O céu, conforme o ensino de Paulo, nos diz lá em 1 Tessalonicenses 4,17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a primeira coisa que eu devo pensar é se a minha vida cristã está correspondendo ao que Jesus invoca na sua palavra, ou seja, eu estou separado das coisas do mundo e andando conforme a orientação de Deus, crendo na salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, no perdão dos meus pecados, na vida eterna. Então, aqui o que o apóstolo Paulo complementa o ensino sobre os céus é que nós que estivermos vivos, Paulo está falando, olha, nem todos morreremos. Os que morreram em Cristo já estão aguardando, a sua alma já está aguardando a ressurreição do seu corpo para a morada celestial. E Paulo diz assim, olha, um dia Jesus vem buscar a sua igreja e nós seremos arrebatados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos nesta ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos arrebatados, ou seja, seremos levados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, ou seja, nos céus, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, é uma promessa de morada no céu e morada permanente, vida eterna. Tem um hino antigo que diz assim, não se pode matar o crente. O crente não morre, o crente morre fisicamente, mas ressuscita com corpo celestial e vai ter a sua morada no céu. Esse é o alvo do cristão. Lá em 2 Timóteo 4:8, o apóstolo Paulo diz assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida, a vinda de Jesus. Você ama a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo?
Você está ansiando para que Jesus volte para dar um fim ao sofrimento, às provações que estamos passando, e aguarda por aquele dia em que você vai morar com Ele no céu. Filipenses 3:20, o apóstolo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo assim, olha, eu nasci em Tarso, mas eu sou um cidadão do céu. Aqui na terra eu nasci numa cidade, mas a minha cidade verdadeira é aquela que está preparada nos céus para mim. E eu estou esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, vir me buscar. Na segunda parte da nossa lição, nós vamos ver a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito por João, e ali ele nos traz revelações profundas de acontecimentos futuros até o capítulo 4, até o terceiro capítulo de João. O João fala sobre as igrejas aqui na terra. Jesus revela para ele algumas profecias acerca de 7 igrejas aqui na terra. Mas a partir do capítulo 4 de Apocalipse, muda. O apóstolo João agora não está tendo mais uma visão profética das igrejas, mas está vendo o céu, já depois do arrebatamento da igreja e quando aqui na terra estará desenrolando a grande tribulação. E lá no finalzinho de Apocalipse ele vê tudo transformado depois também do período da grande tribulação. Apocalipse 21:1, ele diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, o que João está nos dizendo, através desta revelação, é que as coisas como nós vemos hoje neste mundo natural, elas vão se transformar totalmente. E Pedro complementa dizendo lá em 2 Pedro 3:13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Hoje nós vemos as injustiças que estão sendo cometidas aqui na terra. Nós, especialmente no Brasil, estamos vivendo uma grande crise em relação a isso. Mas João em Apocalipse, Pedro agora na sua segunda epístola, ele nos esclarece, nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra. Tudo isso vai passar. A injustiça que é praticada pelos homens será um dia julgada diante de Deus. E nós, que somos crentes, nós aguardamos um novo céu e nova terra em que habita a justiça. Coisa tremenda. Hoje nós sofremos muito por causa das injustiças que são cometidas na terra. A igreja muitas vezes foi perseguida por pregar a palavra de Deus. Muitas injustiças, muitos mártires, muitas pessoas sofreram na mão de juízes perversos, psicopatas que tiraram a vida de cristãos sinceros e verdadeiros. Mas um dia a justiça vai reinar, porque nós estaremos habitando no novo céu e nova terra. E todos aqueles que praticaram a injustiça aqui na terra serão jogados no lago de fogo, que é o inferno, que é a segunda morte, segundo a palavra de Deus.
nós vamos habitar numa linda cidade, a nossa nova morada. Você crê assim? O autor de Hebreus, ele nos reconforta com estas palavras. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegastes ao Monte Sião. Ele está trazendo uma imagem para o crente. Olha, você está chegando ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e há muitos milhares de anjos. Ele está dizendo, olha, contemple pela fé. Olha o Monte Sião era um monte de Jerusalém, belíssimo. Então, olha isso. Olha a cidade do Deus vivo. Olha a Jerusalém celestial, a nova cidade. Muitos milhares, olha quantos milhares de anjos você pode ver. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, continua ele no verso 23, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estaremos lá, ele está dizendo, olha, tem essa imagem belíssima, linda do céu, da nova morada, cidade do Deus vivo, com milhares de anjos, com toda a igreja presente, os justos, os inscritos nos céus, e Deus, o juiz de todos os espíritos justos, aperfeiçoados. Apocalipse 21 e 4 diz assim, e Deus limpará dos céus toda lágrima. Essa é a imagem. Olha isso, você não vai... Você que tem chorado tanto, meu irmão, minha irmã, não haverá mais lágrima. Continua João, e não haverá mais morte. Você que teme a morte, você que está doente, que está fraco, sentindo abatido, olha, João está dizendo, olha para o céu, lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Quantas vezes você clamou pela misericórdia de Deus, pedindo ajuda por uma situação que te aflige? Olha lá no céu, olha para o céu, você não vai precisar clamar mais nada. Você vai ter uma vida perfeita, não vai ter dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Na terceira parte da nossa lição, fala sobre o céu, o fim da jornada cristã. Nós estaremos onde Deus está. João, no seu Evangelho, no capítulo 14, verso 3, ele diz assim, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As lágrimas cessarão, como nós já vimos. Toda lágrima cessará. Em 1 Coríntios 15, 26, e no versículo 54, nos coloca mais luz sobre isso. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quando isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Quão terrível tem sido a imagem da morte para a humanidade, para o homem natural, e até mesmo o cristão tem receio da morte física, mas essa morte física vai ser tragada, ela vai ser vencida pelo poder da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ressuscitará dos mortos, se não estivermos aqui presentes nesta terra no dia do arrebatamento. E nosso
corpo vai se revestir de imortalidade. A palavra que está escrita é: tragada foi a morte na vitória. Vitória de quem? Vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vitória da igreja, minha, sua, meu irmão, minha irmã, que atravessamos este vale de Baca, o vale de lágrimas, enfrentando toda a adversidade da vida, mantendo a fidelidade a Cristo, para um dia dizermos juntamente com Ele: tragado foi a morte. O céu também pode ser visto como repouso eterno, mas não é às vezes alguém fala assim: vou no céu, ficar tocando harpa. Não. O céu tem muita coisa para nós fazer. Primeiro, nós vamos ter a verdadeira adoração. Apocalipse 19:6 diz assim: e ouvi com voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, o nosso louvor, a nossa glória. Agora, hoje louvamos ao Senhor, mas o nosso coração ainda tem os pés sujos do pecado deste mundo, que precisamos diariamente entregarmos a Deus para nos limparmos e nos apresentarmos ao Deus vivo. Mas a nossa adoração ainda é imperfeita, cantamos hinos imperfeitos, inspirados por Deus, mas compostos por homens imperfeitos. A nossa voz é imperfeita, a nossa adoração é imperfeita. Um dia nós estaremos adorando no céu de forma perfeita, gloriosa, porque estaremos vendo face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos trabalhar, tem muita coisa para fazer no céu. Lá em Apocalipse 22:3 diz assim: e ali nunca haverá maldição contra alguém, nela estará o trono de Deus e o Cordeiro e os seus servos, ou seja, que o servirão. Então, haverá um novo céu e uma nova terra, e vai haver muito trabalho para os servos do Senhor. Não esse trabalho cansativo que temos agora, mas um trabalho glorioso em que edificaremos para o Senhor. E é um lugar de aprendizado. Lá em 1 Coríntios 13:12 diz assim: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então tudo vai ser revelado. Todos os segredos do universo vão estar à nossa disposição. Todas as ciências do homem serão nada perto da ciência que nós vamos adquirir no céu, com conhecimento de todas as coisas. E é um lugar de descanso. Apocalipse 14:13 diz assim: e eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, tudo que fizermos aqui na terra, a fé sem obras é morta, como diz Tiago. Todas as nossas obras nos seguirão e nós descansaremos desses trabalhos, aí sim, os trabalhos terrenos, e estaremos com o Senhor, para a glória do Senhor. Concluindo, meus irmãos, volto a repetir o versículo que li a princípio dessa escola dominical. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa é uma lição totalmente discernida espiritualmente.
Se você tem discernimento espiritual, você ficou alegre, porque viu como vai ser lá no céu e como será tremendo a nossa vida futura com o Senhor, sem mais passar pela morte, sem ter lágrimas, sem ter enfermidades, sem ter injustiças, todas essas coisas que tantos males trazem ao homem nesta terra serão banidas lá no céu e viveremos plenamente com o conhecimento de todas as coisas no Senhor. Que Deus te abençoe. Que um dia nós nos encontremos lá, na Jerusalém Celestial. Aguardo por você. Até breve. Amém? Vamos orar. Se você está passando por tribulação, enfermidade hoje, coloque isso diante de Deus. Ainda não estamos no céu e sei que há muitas coisas que trazem sofrimento para os irmãos. Mas a nossa oração pode reverter esse quadro e você voltar à estabilidade novamente. Senhor, meu Deus, abençoa teus servos que participaram desta aula de escola dominical, da graça, Senhor, da saúde. Revigora as suas forças, Senhor, abençoa, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.